Hoje nós vamos analisar as altcoins que vocês me pediram na data de ontem. Inclusive, a gente também vai olhar e entender se o momento é do Bitcoin ou das altcoins. Vamos entender tudo isso de uma maneira fria, através dos dados, para que a gente possa tomar uma decisão para onde nós vamos direcionar o nosso capital nesse momento. Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, para a gente começar a nossa avaliação entre altcoins e Bitcoin ali, vamos entender como que está o sentimento do mercado. Se nós estamos dentro de uma Bitcoin Season ou dentro de uma Altcoin Season. Quando essa linha vermelha ela está apontando para baixo, significa que nós estamos direcionados para dentro de uma Bitcoin Season. Nesse período do apontamento da linha para baixo, mais vale a gente ficar exposto no Bitcoin. Quando a gente chega dentro dessa região verde aqui, estamos extremamente em Bitcoin Season, ou seja, a gente tem que olhar para Bitcoin e não para altcoin. Quando a linha vermelha estiver subindo, a gente está em direcionamento de uma altcoin season, a gente vai ver as altcoins performando muito bem. Quando a gente chegar dentro dessa região vermelha aqui em cima, a gente vai ver as altcoins performando super bem nesse momento. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Você não precisa ser formado em engenharia para você entender exatamente que estamos dentro de uma Bitcoin Season, porque a linha vermelha ele está apontando para baixo e nós estamos dentro da fase verde. Isso significa, meu amigo, que mais vale você ter Bitcoin na sua carteira do que você ter altcoins. Porque as altcoins elas têm um risco atrelado a elas. Entenda que muitas altcoins elas são promessas de algo que vai acontecer no futuro. Se é uma promessa, aquilo muitas das vezes ainda não existe. O mercado está acreditando que aquilo vai acontecer. Não estou falando que são todas as altcoins, mas muitas delas são promessas. Isso significa que você corre um risco muito alto. Risco do time fracassar, risco do projeto não ir para frente, risco da gente ter alguma coisa acontecendo e aquela promessa ela não seja executada. Como é a da Cardano, por exemplo. A gente tem um ativo que só promete durante anos e não entrega birosca nenhuma. Então a gente sabe que a da Cardano não é um bom ativo para a gente investir no longo prazo. Quando a gente tem esses momentos de Bitcoin Season, mais vale a gente deixar o nosso dinheiro em Bitcoin. Não é à toa que desde o mês passado, ou desde dia 13 de abril, se eu não me engano, eu não estou mais tão exposto dentro das altcoins, eu estou mais exposto em Bitcoin. Por que eu estou mais exposto em Bitcoin? Porque a gente tem essa linha vermelha simplesmente apontando para baixo. Se a gente olhar ali mais ou menos em abril, quando foi dia 13 de abril, mais ou menos aqui, ó, nesse pico que nós tivemos aqui, de lá para cá, eu comecei a ficar mais exposto em Bitcoin. Surfei um bom ciclo aqui, uma boa movimentação com algumas altcoins e depois eu comecei a focar um pouco mais em Bitcoin. E, inclusive, quem tem acesso às minhas carteiras, quem tem acesso à carteira Rumo ao Milhão, sabe que hoje eu sou muito mais exposto em Bitcoin do que era no momento que nós tínhamos as altcoins performando muito bem. Inclusive, se você não estiver dentro da carteira Rumo ao Milhão, o link ele está na descrição. Bom, sabendo disso, que nós estamos em um período de Bitcoin Season, a gente sabe que as altcoins elas vão performar muito pior do que o Bitcoin. Mas, como hoje, tradição, a gente vai analisar altcoins, a gente vai olhar aqui para as altcoins. Primeiro ponto, passando aqui pelo Bitcoin, a gente ontem comentamos sobre um possível triângulo ascendente que poderia estar sendo formado. Não, ele não foi formado e a gente não tem um triângulo ascendente. A gente pode corrigir aqui essa linha para baixo e nós vamos ter um canal lateral dentro dessa região. Algo que eu havia comentado com vocês algum tempo atrás, não sei se fazem 3 semanas mais ou menos, mas a gente estava meio que dentro dessa subida aqui. E eu falei que talvez a gente poderia formar um canal lateral e que isso seria péssimo para o mercado. Enfim, formamos o canal lateral e vamos ficar nessa ladainha por mais um período. A gente vai considerar que nesse momento aqui as quedas elas serão cessadas, porque a gente está na base do canal. Se nós perdemos a base desse canal, nós entraremos em tendência de baixa no curto prazo, porque veja que a gente já rompeu a média de 200 períodos para baixo. Tudo bem, romper não tem problema nenhum. O que não pode é a gente romper com muita força e muito longe da média de 200 períodos, ou romper ela
voltar e aí em seguida rejeitar a média de 200 períodos ou voltar um pouquinho acima dela ali e fazer um fundo mais baixo que o anterior. Se isso acontecer, nós vamos entrar dentro de uma tendência de baixa no curto prazo. Isso não vai ser legal para o Bitcoin. Mas o nosso foco não é falar sobre o Bitcoin, e sim sobre as altcoins. O primeiro ativo que nós vamos analisar é Ether. Bom, Ether performou super bem com todo o hype que nós tivemos ali de aprovação de ETF e nesse momento ele está fraco. A gente está vendo que ele também está perdendo a média de 200 períodos. Não é legal que ele faça um pivô de baixa nessa região, do mesmo jeito que eu expliquei no Bitcoin. Caso isso aconteça, ou a gente tem uma perca muito forte aqui, ou ele volte um pouco e depois constitua um pivô de baixa abaixo da média de 200 períodos, aqui a gente tem uma tendência de baixa pro ativo. Podemos traçar os nossos alvos de Fibonacci aí para a gente entender até onde pode ser as quedas de Ether. Nós estamos falando em Ether entre 3.500, que nós já estamos, que é 0,382 de Fibonacci, e 3.200. A gente tem o potencial de vir até 3.200? Sim, tem o potencial de vir até 3.200, porque é uma retração de Fibonacci. Nesse momento, eu sou zero exposto em Ether, porque sim, para mim, nesse momento, não vale correr o risco de Ether, sendo que nós estamos dentro de uma Bitcoin Season. Se o Ether não é um ativo tão assimétrico assim, que ele vai performar muito mais do que o Bitcoin, por exemplo, é muito melhor que a gente fique exposto no Bitcoin durante uma Bitcoin Season do que a gente fique exposto em Ether. É diferente quando a gente pega uma altcoin com alta assimetria. Poxa, você pega uma altcoin com baixo market cap, com alta assimetria, até mesmo dentro da Bitcoin Season, vale você ter um pequeno percentual da sua carteira nesse ativo. Porque saiba que esse ativo ele é extremamente volátil e ele vai andar muito mais que o Bitcoin, tanto para baixo quanto para cima. E não é o caso de Ether nesse momento. Então, não, eu não estou exposto em Ether, eu continuo sem nenhum Ether na minha carteira. Troquei todos os meus Ethers por Bitcoin. Uma das primeiras altcoins que vocês me pediram aí é exatamente Chainlink. Olha só, Chainlink ela conseguiu recuperar o suporte que ela havia perdido ali no crash das altcoins, que foi esse crash aqui. Ela recuperou esse suporte, algo que foi muito bom, só que ela voltou a rejeitar esse suporte. Estamos em cima da média de 200 períodos em Chainlink. Se ela se segurar aqui dentro dessa região, nós temos um ponto de compra aqui, porque querendo ou não, nós temos um topo anteriormente dentro dessa região. Mas caso ela perca a média de 200 períodos também, de uma maneira brusca, ou que ela venha fazer um pivô de baixa aqui, nós estamos olhando para gráfico diário, tá? Se a gente for olhar para gráfico de 4 horas, a gente vai ver que no curto prazo ela já está abaixo da média de 200 períodos, ou seja, no curto prazo ela já está em tendência de baixa. Isso daqui pode respingar para o gráfico diário ali. Então, nesse presente momento, eu não olharia para aportar em Chainlink, ao menos que a gente se segure dentro dessa região, como eu falei, em média de 200 períodos no gráfico diário. Se a gente se segurar dentro dessa região, tiver um candle de reversão, um volume nessa região, aí sim eu aportaria em Link nesse momento. Mas, do contrário, eu não olharia para esse ativo agora, porque a gente está dentro de uma Bitcoin Season. Outro ativo que vocês me pediram é exatamente Stake. Se a gente olhar Stacks, se a gente olhar para Stacks, a gente vai ver que ela está acima da média de 200 períodos no gráfico diário, também mesma situação de Link. Se ela se segurar e tiver um candle de reversão dentro dessa região, ótimo, vai ser um bom ponto de aporte. Porque além de tudo, a gente tem um rompimento da linha de tendência de baixa, mas precisamos de um candle de reversão nessa região para a gente se sentir mais confortável de aportar nesse ativo olhando para gráfico diário. Veja que no curto prazo a gente não tem a perca e a confirmação de um pivô de baixa da média de 200 períodos, bem diferente de Link, por exemplo. Se a gente olha para Link, a gente já tem um pivô de baixa acima da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas. A gente veio aqui, voltou, fez um topo e agora nós estamos querendo perder esse fundo aqui. Ainda não temos o pivô de baixa, mas se der continuidade, nós teremos um pivô de baixa em breve. Então, se for para escolher entre Stacks e Chainlink, obviamente eu vou escolher investir em Stacks, porque ela está mais forte do que Chainlink nesse momento. Outro ativo que vocês me pediram é Tara. Quando a gente olha para Tara, ela está em uma bela de uma tendência de baixa no curto prazo.
Quando a gente olha para gráfico de 4 horas, a gente já teve a perca da média de 200 períodos e rejeição da média de 200 períodos. Aqui já era o ponto onde a gente tinha todas as informações necessárias para ver que o ativo iria entrar em tendência de baixa. Desse ponto até esse presente momento, nós tivemos uma retração aí de 40% desse ativo. Se você quer investir nesse ativo, se você acredita nesse ativo, eu não tenho esse ativo, mas de maneira fria aqui, sendo matemático, olhando para os números, quando a gente fizer um rompimento da média de 200 períodos, constituir um pivô de alta acima da média de 200 períodos, aí é o momento de entrar dentro desse ativo. Mas veja que nós estamos em tendência de baixa até mesmo em um gráfico diário. A média de 200 períodos ela está apontando para baixo como ela nunca apontou desde abril de 2023. Meu amigo, tome cuidado com esse ativo nesse momento. Espere essa parada entrar em tendência de alta dentro de um gráfico diário para depois você se expor nesse ativo. Olha só, o jogo de você investir em altcoin, ele não é tão simples assim. Muitas pessoas acreditam que você só deve comprar o ativo ali, escolher o grupo de ativos que você quer investir, você comprar, sem fazer gerenciamento, sem entender de tendência de alta. Meu amigo, não é bem assim que funciona. Você tem que acompanhar o ativo diariamente. Você tem que investir nos ativos que eles estão fortes, que eles estão em tendência de alta. Se há uma reversão de tendência dentro de um altcoin, você tem que sair de dentro desse ativo. Nem que seja para você construir uma estratégia de hedge no Bitcoin. Eu não sei se você sabe, mas você ser um investidor é bem complexo. Não basta você olhar para 2, 3 linhas, você precisa ter planos, você precisa ter movimentos de ação, você precisa ter movimentos de proteção, você precisa ter as suas teses e saber as suas antiteses também. Olha só, talvez você nem saiba o que seja uma operação de hedge em Bitcoin em relação a uma altcoin. Caso você não saiba, eu recomendo que você jogue aí no Google para você entender o que é exatamente uma operação de hedge. Legal? Bom, a gente olhando aqui para Tara, então, tô fora desse ativo porque está em uma bela tendência de baixa. Outro ativo que vocês me pediram é COT. Caraca, subiu bem aqui quando a gente olha para um passado recente. Tem uma movimentação aqui, ó, bem expressiva do que 400% de alta ali que nós tivemos. Uma boa movimentação de alta com alto volume ali. Legal, boa movimentação. Só que quando a gente olha para gráfico diário, ela está em cima da média de 200 períodos, meio naquela indecisão. Eu não entraria nessa indecisão, eu deixaria o mercado se decidir. Se ele for ir para cima, ele vai constituir um pivô de alta aqui, ele vai romper um topo anterior, ele vai ter candle de reversão, ele vai fazer algum movimento que vai me mostrar que é hora de entrar nesse ativo. Mas quando a gente olha para o curto prazo, assim, abaixo da média de 200 períodos, num gráfico de 4 horas, num gráfico diário, ele simplesmente sentando na média aqui de 200 períodos, eu não invisto nesse ativo nesse momento. Deixa o ativo se decidir qual que vai ser a direção dele, e aí depois eu olho se eu investiria nele ou não. Legal? Agora, WorldCoin, esse daqui é um ativo que eu deveria dar um esporro em muita gente, mas cara, eu gostaria que aquelas pessoas, quando eu construir o vídeo aqui no canal sobre o WorldCoin, que elas aparecessem aqui nos comentários agora, porque eu avisei vocês sobre essa merda desse ativo. Olha só, existe coisas que é muito comum dentro do mercado, que se chamam os hypes de youtubers, e não me compare com youtuber nenhum aqui dentro. Porque eu não sou um youtuber, eu sou um analista. E um analista profissional, onde eu estou documentando a minha jornada como analista, todas as minhas análises e te dando a oportunidade de você ver as minhas análises. Inclusive te dando a oportunidade de você ver as minhas carteiras e as minhas decisões. Quando a gente teve esse ativo aqui subindo, né? Eu vi muitos, mas muitos youtubers falando que agora era a hora de entrar nesse ativo porque ele era revolucionário. E galera, se vocês não entendem o que esse protocolo é, não invista em cima disso. Não ache que porque a pessoa te falou que a gente tem um ativo que vai escanear a sua íris e daqui para frente a gente vai ter a revolução tecnológica porque o seu RG vai ser feito através da sua íris. Isso tudo a gente chama de palavras boosters, que são palavras que atraem as pessoas que são leigas no assunto.
Não, isso não vai revolucionar o mundo. Quando eu fiz a análise sobre o WorldCoin, eu mostrei para você os problemas que nós temos em cima do contrato inteligente, que é os founders desse projeto, eles têm grandes quantidades desse ativo e as carteiras, elas fazem manipulação. Se você não viu essa análise, volta aqui no canal, escreve WLD aqui no meu canal que você vai encontrar exatamente essa análise. Mas eu avisei muitas pessoas, talvez eu não tenha avisado nessa barra aqui, talvez eu tenha avisado um pouco antes. Eu lembro que essa parada continuou subindo e as pessoas vieram comentar aqui que não, era lua alta infinita, a frase de qualquer amador é alta infinita. Quando a gente olha do topo até agora, essa parada já desvalorizou 67%. Saiba que as pessoas que entraram no topo, elas precisam de 200% de alta agora para recuperar o valor que elas investiram nesse ativo. Se você me perguntar mais uma vez sobre o WorldCoin, qual que é a minha opinião é fique fora dessa tranqueira. Não vale você investir nisso. É a mesma opinião que eu tenho para as meme coins. Aprenda a respeitar o seu dinheiro. A partir do momento que você respeitar o seu dinheiro, você vai seguir um caminho de enriquecimento, de liberdade financeira. Não ache que você precisa primeiro ter o seu primeiro milhão para depois você respeitar aquele primeiro milhão. Para você chegar no seu primeiro milhão, você precisa respeitar cada centavo que você teve ao longo do processo. Porque saiba que R$1 pode se transformar em 10, 10 em 100, 100 em 1000, 1000 em 100 mil, 100 mil em 1 milhão. Só que para você chegar nesse 1 milhão, você precisou respeitar o primeiro real que você tinha. Não caia nesses hypes da internet, porque você vai se dar muito mal ao longo desse processo. Legal? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!